Nós nos acostumamos a enfrentar esses dias que nos colocam sob os efeitos do novo coronavírus como um período sem igual. E é verdade. Eu nunca passei por um período de quarentena na vida, meus pais também não, assim como os meus avós, com certeza. É provável que esse cenário seja o mesmo na família de você que está ouvindo. O isolamento social é a principal novidade desse turbulento 2020, mas epidemias de outras doenças e mesmo uma outra pandemia, que não faz tanto tempo assim, já afetaram ações de saúde e a rotina de moradores de Americana e região em outros tempos. A experiência com a gripe H1N1 ou com a dengue trazem semelhanças, um certo déjà vu para quem agora lida com o coronavírus. A história também conta com relatos sobre malária e febre maculosa. Febre, dor de garganta, tosse e dores no corpo que podem evoluir para um quadro de insuficiência respiratória grave. Filas em unidades de saúde. Tudo isso remete a ocorrências antes já vistas por aqui, segundo o arquivo histórico desses períodos e as lembranças de personagens que nós fomos ouvir e estão nesse episódio. Eu sou o Bruno Moreira e essa é a 31ª edição do Além da Capa. A reportagem desse episódio é da Marina Zanak. O trabalho dela se transformou em um conteúdo de 2 páginas na edição do Liberal deste domingo, dia 31 de maio, que você também pode consultar no site liberal.com.br. E é com ela que a gente conversa já já. Antes, eu acho importante ter um momento glossário nessa edição. Epidemia, endemia, pandemia, surto são terminologias fáceis de se confundir. Por isso, aqui uma pausa para diferenciar esses quadros. A explicação vem do professor de biologia Rubens Oda, do canal Descomplica no YouTube, que tem conteúdo para exames preparatórios e para vestibulares. Por exemplo, se uma doença ela surge do nada, ela gera um surto, e está tendo agora um surto de dengue no Rio de Janeiro, e está tendo agora um surto de febre amarela em Goiânia. O que é esse surto? Isso é uma epidemia. Um surto, um grande aumento no número de casos em um dado momento de tempo é uma epidemia. Agora, se essa epidemia ela ganha uma escala continental, ela ganha uma escala global, ela transforma-se em pandemia. Então, exemplos clássicos, de pandemia foram a gripe espanhola, a peste negra, a peste bubônica, a tuberculose, mais recentemente a AIDS, a gripe suína, a gripe A, do H1N1. Então, repara, foram pandemias porque, afinal de contas, elas percorreram o mundo inteiro e numa velocidade muito grande. Epidemia é um surto local, pandemia é um surto global. Agora, quando uma doença ela é constante, ela é comum em um dado local e não aumenta muito, não diminui, não significa que ela está controlada. Só estou dizendo que o número de casos é constante, ela torna-se uma endemia. Feito esse desenho sobre terminologias, a gente conversa com a Marina. Bom, Marina, em que lugar da história de Americana se enquadram esses episódios que você pesquisou nessa reportagem? Ou então, de forma mais direta, o que faz essas doenças que você cita serem lembradas quando se fala de doenças que exigiram muito da estrutura de saúde local? É o número de casos? São as vítimas fatais que elas produziram? Como que é isso? Acho que, em primeiro lugar, o que chama atenção e que deu para perceber, junto aí aos entrevistados, que elas são doenças que chamam atenção porque elas deixaram muitas pessoas doentes. Acho que elas afetaram a vida de muitas pessoas. E na sequência aparece, junto aí com a grande quantidade de pessoas doentes, aparece também uma mortalidade que ela pode ser, enfim, pequena em relação ao total aí de pessoas infectadas, né? Pode ser um percentual baixo aí de pessoas que sofrem complicações que levam à morte. Mas assim, quando você pensa numa escala de que muitas pessoas ficam doentes, acaba acontecendo que muitas pessoas também morrem, né? Mesmo que a mortalidade da doença seja mais baixa. E por conta disso,
desses dois fatores aí se relacionando, isso acaba exigindo bastante do sistema público de saúde e nem sempre ele vai estar preparado para isso, porque diferente por exemplo, da questão da pandemia do coronavírus, houve um tempo, a gente soube antes que a doença estava chegando, né? E foi possível, sim, aumentar leitos, buscar estruturação, porque a gente via que em outros países já não estava sendo possível o sistema de saúde lidar com isso. Em relação às outras doenças, nem sempre, que a americana viveu, né, as outras epidemias, nem sempre houve esse tempo antes para poder se preparar, reforçar aí o sistema de saúde. A saúde pública no mundo inteiro está em alerta. Um surto de gripe suína surgiu no México, chegou aos Estados Unidos e ameaça virar uma epidemia global. Certo, e na divisão entre elas, eu gostaria de falar primeiro sobre a H1N1, porque ela também foi classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, isso em 2009, a exemplo de agora, em 2020, com a Covid-19. A diferença é que não teve um isolamento social como agora, né? Mas isso ainda a gente vai comentar na sequência. Eu queria puxar mesmo, nesse primeiro fio, o impacto da doença naquele ano na cidade, até mesmo em números, Marina. Certo. A doença chegou bem rapidamente aqui em Americana, né? A H1N1 ela foi identificada no México pela primeira vez, relacionada aí a uma criação de porcos, até por isso que na época ela foi muito chamada de gripe suína. O vírus não é encontrado em porcos, apenas em seres humanos, mas contém, em parte, material genético de vírus que atacam suínos. Por isso é classificado como gripe suína. E em questão de meses, assim, ela se espalhou por muitos países e também chegou aqui à região. Ela já chegou em 2009 mesmo. Eu pedi alguns números para a prefeitura e o que eles me trouxeram é que não dá para apontar exatamente quantas pessoas ficaram doentes, mas o que eles têm de números contabilizado são as pessoas que ficaram internadas e ficaram graves. No ano de 2009, que foi o primeiro ano que a doença estava aqui na região, né, a entrada da H1N1 aqui em Americana, 84 pessoas tiveram uma forma grave da doença e precisaram ser hospitalizadas, né? Naquele ano, 4 morreram em decorrência da doença. O médico infectologista Arnaldo Gouveia Júnior, que atua na Secretaria de Saúde de Americana, foi ouvido para lembrar o período da pandemia da H1N1 na cidade e também fazer possíveis paralelos com a experiência atual com o novo coronavírus. Ele mesmo foi uma das pessoas infectadas pela então chamada gripe suína, quando procedia à intubação de uma gestante que estava com a doença, conforme ele suspeitava na época. A gripe suína, né? Depois eu mudaram para H1N1. A gripe suína, ela tinha uma face muito cruel, que era a predileção por gestante. Era muito agressivo com gestante e com criança, coisa que esse Covid é curioso. Ele realmente pega todas as fases etárias, mas tem predileção por idoso, predileção por pessoa com sobrepeso. A gripe suína também tinha predileção a ser mais agressiva nas pessoas obesas, mas a gripe suína dava casos graves na criança, coisa que no Covid é bastante raro. Nos pacientes com HIV, a gripe suína era muito agressiva, o Covid é menos agressivo. Ele parece que ele tem mais predileção por faixas etárias mais elevadas, coisas que o H1N1 não, ele pegava faixa elevada, mas pegava bastante jovem também. E a única coisa que os dois têm em comum, realmente, o obeso, ele é grupo de risco de complicações sérias, tanto da H1N1 quanto do Covid. O Dr. Arnaldo lembra que houve sobrecarga na estrutura local, fila por atendimento, profissionais afastados, ao mesmo tempo que também pondera. Nada comparável com o número de casos que a gente está tendo agora. Mas por que, afinal? Queira ou não, a gripe, né? Influenza de frio, como diz o gripe, o nosso organismo já está mais ou menos adaptado, né? Agora, para o coronavírus não. O coronavírus a gente tinha adaptado ao alfa-coronavírus. O alfa-coronavírus é resfriado comum.
Esse que está tendo agora é o beta-coronavírus. O beta-coronavírus tinha muita intimidade com eles. Então, assim, a gente não está geneticamente, digamos, frente ao coronavírus, todo mundo é índio. Que quando sabe que quando chega a gripe da tribo de índio, eles passam muito mal, porque eles não têm memória genética de resistência à gripe, que isso é desenvolvido com o passar das gerações. Cada surto de gripe que tem, as pessoas que são mais sensíveis morrem, só sobrevivem, as que têm mais resistência sobrevivem, vai passando essa resistência hereditariamente. Para coronavírus nós não temos nada, nós temos uma tal da imunidade inata geral. Quem tem uma boa resposta inata vai bem, quem não tem uma boa resposta inata vai mal. Proporcionalmente, pouca gente vai mal. Mas mesmo 1%, como é uma doença que ninguém tem imunidade, você pensa 50% da cidade vai pegar, 1% de 250 mil é muita gente. E ainda tem um detalhe importante. Ao contrário da H1N1, que a gente tem a perspectiva de uma vacina eficiente relativamente rápida, porque a gente já tem uma grande experiência com vacina para gripe. Para coronavírus, sim, é bom o pessoal pôr tirar o cavalinho da chuva, pôr as barbas de molho, porque é novo, ninguém tem experiência com essa vacina aí. A gente não sabe nem se é infecção natural da imunidade, então, muito provavelmente, a gente não sabe se essas primeiras vacinas vão funcionar, quantas doses vão ter, nem se vai ter para todo mundo. Então, por enquanto, tem que trabalhar com a expectativa que para daqui, até o ano que vem, talvez mais, não tem uma maneira de prevenção efetiva. Da gripe suína, com um ano a gente já tinha vacina, né? A Organização Mundial da Saúde anunciou uma iniciativa para acelerar o desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra a Covid-19. Durante o lançamento, o diretor-geral da OMS afirmou que o objetivo é tornar as tecnologias contra a doença acessíveis a todos, acelerando o desenvolvimento, produção e distribuição de testes, medicamentos e vacinas. E sobre o impacto na rotina, a gente lembra que não teve quarentena para lidar com a gripe H1N1. E, inclusive, na minha memória pessoal, o que eu me recordo dessa época é de estar em férias na faculdade, e aí esse período acabou sendo ampliado por uns 15 dias, por menos de um mês, e o ano letivo acabou terminando bem no fim de dezembro, mas não precisou virar o ano e tal. Mas só isso, também não foi necessário adaptar o trabalho da época para o home office, por exemplo, como é agora, né? Eu aqui na minha casa, você na sua, sem a gente frequentar mais a redação já há mais de 2 meses regularmente. Há quem comente isso, Marina, porque a H1N1 não demandou um isolamento social mais rígido e mais duradouro, e o coronavírus sim? Eu acho que o que eu pude entender conversando com os especialistas é que em 2009 o que aconteceu foi evitar aglomerações. Eventos de grande porte, locais com muitas pessoas, isso foi evitado. Houve a sugestão, a orientação para que as pessoas não frequentassem. Na ocasião, não houve o isolamento social, que é, de fato, essa orientação que a gente bate tanto na tecla, que é o fique em casa, né? Isso não foi necessário na época. E por quê? Com a palavra, a Grace Pfaffenbach, que é professora de enfermagem da AFAM, a Faculdade de Americana. Primeira coisa, porque a taxa de infecção, tá? A capacidade do vírus, do H1N1, que é uma variação do vírus de influenza, que é o vírus da gripe, tá? Ele consegue, cada pessoa doente consegue contaminar em torno de 1,3 pessoas, 1,6, 1,2, depende um pouco, tem uma pequena variação, mas entre cada pessoa doente vai no máximo contaminar 1,6 pessoas. Aqui o problema está também na capacidade de contaminação do SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Cada pessoa doente tem o potencial de contaminar até 3,4, 3,7, 8 pessoas. Então ele é muito mais contagioso do que a influenza. E não só isso. O número de pessoas que podem desenvolver casos que vão necessitar de atenção hospitalar e depois suporte ventilatório e, consequentemente, de uma UTI,
é muito maior que o H1N1. E aí a questão do isolamento social é justamente para tentar baixar essa taxa de transmissibilidade a um nível um pouco mais aceitável, né? E por isso a exigência dessa configuração que a gente tem hoje, né? Exato. É esse o diferencial do porquê que não parou tudo naquela época e agora parou. E na experiência de quem se contaminou pela H1N1 ou de quem teve um caso na família, no seu círculo pessoal, o que se fala sobre a doença? Isso com quem você conversou, né? E também como a H1N1 determina a relação que essas pessoas têm com o coronavírus hoje em dia. Acho que as pessoas com quem eu conversei que ou tiveram H1N1 ou que perderam familiares para H1N1, eu conversei, por exemplo, com a nutricionista Thaisa Zigart Feltrin, ela é irmã do então secretário adjunto Wellington Zigart, que morreu de H1N1 no ano de 2016. E eu acho que o que eu senti da parte dela, quanto da outra pessoa com quem eu conversei que teve H1N1, é que as pessoas encaram com muita seriedade uma doença respiratória, uma doença que ataca, né, os pulmões, que ataca esse aspecto e que adoece esse aspecto do sistema, do corpo da pessoa, né? Elas levam muito a sério a doença respiratória, porque elas sabem que aquilo pode ou ser muito difícil de passar, ou pode inclusive levar à morte, né? E em relação ao coronavírus, eu entendo assim que a pessoa com quem eu conversei, que se contaminou com H1N1, e agora, eu fiz essa pergunta pra ela, como que é viver agora com o coronavírus? Como que você encara isso de maneira emocionalmente? Como que é pra você ver uma outra doença que você já passou parecida, né? E ela falou que na época ela sentiu muito desespero. E ela comentou que por ter asma, a época em que houve a pandemia de H1N1 pra ela foi muito traumática. E ela ficou realmente muito desesperada e tal. E ela falou que agora ela está, sim, muito preocupada, mas que ela está tentando não entrar num looping de surtar, ela tem, enfim, tentado se controlar psicologicamente, porque ela sabe o quanto isso é ruim. Ela já passou por isso antes. Eu escutava demais as pessoas naquela época estavam muito pilhadas, aí eu falei, nossa, sou grupo de risco, então se eu pegar, eu vou morrer. Essa é a empresária Bruna Verônica Cardoso, hoje com 33 anos, que contraiu a H1N1 em 2009. Ela é moradora de Americana e ficou 10 dias internada na UTI do Hospital Vera Cruz, em Campinas. Na conversa com a Marina, ela disse que acredita que só sobreviveu à doença, pois os médicos foram rápidos no diagnóstico e iniciaram o uso do medicamento Tamiflu de maneira imediata. Naquela época, fiquei bem paranoica. Agora não, eu acho que assim, depois de tudo que eu já vivi, é lógico que a gente tem ficado em isolamento, a gente tem usado álcool em gel, a gente se ir no mercado, vai com a máscara, sabe? Eu tenho tomado os cuidados, mas tenho trabalhado muito a minha sanidade mental, eu não vou pilhar com isso. A nutricionista Thaisa, que também mora em Americana e perdeu o irmão Wellington em 2016, vítima da gripe H1N1, que a Marina mencionou no começo da menção, as pessoas que se relacionaram com a gripe suína, seja na pandemia de 2009 ou em anos posteriores, diz que tem acompanhado com preocupação o avanço do coronavírus aqui na região. Quando eu escuto as pessoas falando que é só uma gripezinha, isso não vai acontecer, isso é uma questão política, eu fico muito brava, porque a gente vê, eu vivi isso, que é perder uma pessoa da família para uma doença parecida, né? A minha mãe é asmática, é grupo de risco, o meu pai é hipertenso, meu pai tirou um rim recentemente, então são todos grupos de risco. Uhum. E eu sei o que é perder uma pessoa para uma doença desse tipo, é muito rápido. Doença sazonal, a dengue é causada pela picada do Aedes aegypti. A transmissão é feita por 4 sorotipos do vírus, todos em circulação no Brasil. Já sobre a dengue, Marina, aqui a gente tem um exemplo de alguma coisa que é mais corriqueira, ainda que tenha havido determinados períodos em que a doença representou danos maiores à cidade, é mais comum lidar com informações sobre essa doença, com os métodos de prevenção, inclusive abrindo o portão da nossa casa para que agentes façam visitas de inspeção.
É uma experiência mais internalizada na nossa rotina, eu entendo, mas que talvez exija até mais da estrutura de saúde por causa do volume de casos quando acontece um surto. Você entende que é por aí também, Marina? Sim, eu entendo que a dengue, por ser endêmica, né, para ela ocorrer todo ano, e ela demanda que seja feito um trabalho contínuo. Todo ano é preciso trabalhar contra o mosquito da dengue, todo ano é preciso fazer esse trabalho. Então, sim, o fato do programa municipal ser uma coisa permanente, em resposta à dengue ser uma coisa endêmica, eu entendo que é exatamente por aí. E para essa reportagem em específico, você lembra a epidemia que aconteceu entre 2014 e 2015. Por que esse período chama mais a atenção quando se aborda a experiência com a dengue aqui na cidade de Americana? Acho que é interessante fazer um breve resgate aí do período antes para poder explicar o porquê que 2014 e 2015 chama tanto atenção. Antes dessa grande epidemia, o que acontecia na cidade, segundo eu pude apurar aí com a fonte que eu conversei, é que ocorriam surtos localizados, principalmente em bairros. E a doença se disseminar de forma mais generalizada, isso não era uma coisa comum, não acontecia isso na época. O Amaury de Souza, ele é assessor de imprensa hoje da Secretaria Municipal de Saúde, e durante quase 20 anos ele foi coordenador das ações de combate à dengue aqui em Americana. Ele atuou até 2010. Ele comentou que uma área que sempre tinha muito problema, que concentrava muitos dos casos, era a divisa ali entre a Cidade Nova e Parque Gramado. E ele falou que todo ano tinha surtos nessa região e que por conta disso era muito comum parcerias entre a Prefeitura de Americana e de Santa Bárbara para conseguir atuar e combater ali de forma conjunta por conta da grande densidade populacional, a conurbação ali entre as cidades. O que chama atenção em 2014 e 2015 foi a grande quantidade de pessoas que se contaminaram nesses 2 anos. A estimativa é que 16 mil pessoas tenham se contaminado. Esse é o registro da vigilância epidemiológica. Lembrando que, assim, existem pessoas que estão contaminadas e que não vão apresentar sintomas. Então, assim, pode ser muito maior o número de pessoas que tiveram contato com a dengue durante essa epidemia. E, além disso, acompanhando aí a grande quantidade de casos, houve uma sobrecarga no sistema de saúde, que o Dr. Arnaldo Gouveia Jr. relatou pra gente. Pra você ter uma ideia, tinha dia que mesmo em serviço privado, a fila de 8 horas, 6 horas para ser atendido. O que acontece? O tratamento da dengue, você tem que dar soro, né? Uma quantidade boa no tempo rápido. E ficava muitas vezes a pessoa atendia e não tinha mais onde pôr gente para tomar soro. Sentada, deitada, em pé, chega a essa altura não dava mais. O atendimento vai ficando lento. Porque você passa o soro, tem que ir lá, você tem que acompanhar, ver se não caiu a pressão. Alguns pacientes evoluíram mal, já teve vários casos de dengue hemorrágica, teve várias mortes. E foi, assim, de entrar no lugar de vontade de chorar. Essa grande quantidade de pessoas infectadas veio acompanhada de casos graves, que por fim resultaram em 4 mortes nesses 2 anos. E você também observa que mesmo diante da pandemia do coronavírus, por agora, muitas pessoas que se contaminaram esse ano de 2020 com o vírus respiratório, eles receberam diagnóstico inicial de dengue por conta dos sintomas semelhantes. Qual é o momento em que as doenças se diferem? É possível fazer esse apontamento? Sim, Bruno. Me chamou muito a atenção conversando com pessoas que receberam o diagnóstico positivo de coronavírus, que em algum momento do processo inicial ali da infecção, ele e o médico acharam que era dengue, sabe? Não foi uma nem 2 pessoas que me falou isso. Muitas pessoas com quem eu conversei nesses meses aí que a Americana tem vivido a pandemia me apontaram esse caminho aí que se percorreu. Primeiro achou que era dengue, depois achou que era coronavírus e de fato se comprovou. E começa a diferenciar, segundo especialistas que eu ouvi, no momento que começa a apresentar basicamente 2 sintomas. Tosse seca, que a dengue não
apresenta tosse seca, ela não causa tosse seca, e problemas respiratórios. A questão é que nem sempre isso vai acontecer logo no começo da infecção, ele pode levar alguns dias, e no começo pode ser meio nebuloso, a pessoa tem dor no corpo, tem febre, mal-estar, e isso são sintomas inespecíficos, que podem ser tanto dengue quanto coronavírus. E a gente já ouviu histórias também, Marina, de quem lidou pessoalmente com a H1N1 ao contrair o vírus, mas você também foi atrás de relatos de alguém que teve diagnóstico de dengue. Conta pra gente como foi essa conversa. Eu conversei com um publicitário que mora em Campinas, o Genilson, mas que durante a epidemia de dengue ele morava aqui em Americana. Genilson é o Genilson Silva, de 23 anos, que chegou a perder a consciência durante a infecção pela dengue e ficou mais de uma semana internado. Pois é, eu precisei ser internado. Eu fui internado na quarta-feira. Eu saí na outra quinta-feira. Fiquei uma semana mais ou menos internado. E aí o meu período de internação foi 100% assim, o tempo todo à base de soro na veia. E foi isso, assim. Eu costumo, pra mim, falar que foi, tipo, os piores dias da minha vida, porque eu tive que ficar internado com a base de soro e foi bem ruim, assim, eu sentia muita dor, dor no corpo, dor nos olhos. E acho que é uma prova aí de que a dengue presente muito no nosso dia a dia e a gente não pode esquecer que ela é uma doença muito grave. Ela pode ter uma taxa de mortalidade relativamente baixa, mas mesmo quem contrai não é tão tranquila, não é uma doença, ela é uma doença muito grave. Acho que esse é o ponto, isso que ficou aí desse relato. No começo do programa, eu lembro que nós ouvimos a explicação sobre o que é a endemia, que é quando existe uma espécie de surto de uma mesma doença numa mesma região de tempos em tempos, que é o caso da dengue. A H1N1 também teve mais mortes, por exemplo, 4 anos atrás, do que em 2009, que foi o ano em que houve a aparição e a classificação como pandemia, como também falamos hoje. E hoje parece ser algo que não afeta mais as rotinas coletivas como a Covid atualmente afeta, isso tanto para a dengue como para a H1N1. Você consulta, né, Marina, uma opinião externa falada dentro do Comitê do Coronavírus no Estado sobre a chance da Covid ganhar esse status de endemia também. Isso, acho que o que diferencia é que, assim, a H1N1 hoje ela tem vacina. Então, existem a ocorrência de casos, né, e eles são sazonais, eles acontecem praticamente todo ano, mas eles são muito pontuais por conta da existência da vacina. Já a dengue, como não existe uma vacina, até se tentou há alguns anos, mas foi uma vacina que não deu certo, foi muito controversa, a dengue continua existindo e continua ocorrendo uma incidência alta. Alguns anos mais alta, outros anos menos, mas ela ainda é uma doença muito presente no nosso dia a dia. E durante a coletiva de imprensa aí que foi feita e transmitida pelo governo do estado, o Dimas Covas, que é o coordenador do comitê de crise do coronavírus, ele foi questionado especificamente sobre isso. Qual a chance da Covid se tornar uma doença endêmica e que vem em ondas? Bem, com relação à possibilidade do vírus se tornar endêmico, quer dizer, primeiro que tudo que nós sabíamos das epidemias anteriores, ele foi desafiado por essa nova epidemia. Uma das questões do momento é exatamente isso, se a imunidade que o indivíduo desenvolve contra o vírus é permanente ou não. Os primeiros indícios mostram que não. E, portanto, se não há essa proteção de longo prazo, isso significa que o vírus vai continuar circulando. Daí a necessidade de uma vacina, né? Nesse momento, existe mais de uma centena de vacinas em diferentes fases de desenvolvimento no mundo. E, inclusive, o Brasil tem algumas iniciativas e o Instituto Butantan está fazendo parcerias com quem já tem essas vacinas para incorporar isso tão logo seja possível. Uma vacina, normalmente, ela demora para ser desenvolvida em condições habituais, de 3 a 5 anos.
Como essa crise é uma crise importante e já existia uma experiência anterior com outros coronavírus, esse tempo será abreviado. Mas, sinceramente, eu pessoalmente não acredito que teremos uma vacina antes do segundo semestre do ano que vem. Tá? E eu não tenho dúvida também que esse coronavírus poderá voltar em ondas, tá certo? Anualmente. Os exemplos maiores que a gente trata aqui no programa são da H1N1 e da dengue, mas para amarrar essa conversa, ainda vale mencionar períodos em que a americana também precisou se organizar para lidar com outros problemas, como a febre maculosa e a malária, essa já há bem mais tempo. Você pode explicar, Marina, como essas doenças também se comportaram aqui na cidade? Sim, a febre maculosa a gente viveu um surto há 2 anos, né? Em 2018, 11 pessoas se contaminaram com a doença e dessas 9 morreram. É uma doença assim, com uma alta taxa de mortalidade. E na época, é importante apontar que assim, o infectologista Arnaldo Gouveia Jr., ele apontou que como a dengue é uma doença muito recorrente aqui na cidade e endêmica, num primeiro momento, os primeiros casos de febre maculosa foram confundidos com dengue, porque o começo do desenvolvimento da doença é bem parecido. Só que a principal diferença é a febre maculosa demanda o uso de antibióticos, e o quanto antes eles têm que começar a ser aplicados, né? O tratamento tem que começar assim que possível. E nessa como os primeiros casos acreditou-se que era dengue, o tratamento para dengue é basicamente hidratação, né? O que não faz mal, mas não vai atacar diretamente aí a febre maculosa. Mas assim, é importante lembrar que existem áreas de risco para contaminação de febre maculosa aqui em Americana e basicamente a melhor forma de você evitar se contaminar com a doença é evitar estar nessas áreas. E se for realmente preciso que você esteja lá, que você tome todos os cuidados que consistem em você usar calças compridas, roupas claras para você verificar a presença de carrapatos, sapatos fechados, enfim, uma série de medidas para você realmente tentar evitar ser contaminado pela febre maculosa. E outra epidemia vivida aí por Americana foi a malária, no começo do século passado. E foi uma doença que, assim, ela incapacitou muitas pessoas para o trabalho, então ela veio acompanhada de uma perda de renda mesmo, porque na época não existia nenhuma proteção, se você deixava de trabalhar, você deixava de receber, incapacitando muitas pessoas, morrendo muitas pessoas, e pelo menos no início, que os relatos aí que eu pude observar, é que houve uma dificuldade para conseguir ter acesso ao tratamento então disponível para malária, que era o quinino. E foi uma doença assim que abalou muito a sociedade ali no final da década de 1910 e foi muito marcante. Até o último boletim divulgado pela Prefeitura de Americana, na sexta-feira, dia 29, a cidade havia registrado 105 contaminações por coronavírus e tinha 48 casos suspeitos em investigação. Neste sábado, dia 30, a 7ª vítima fatal do município foi registrada. O enfermeiro Renan Daniel do Prado morreu em Piracicaba, onde ele estava internado desde o último dia 8. Renan morava no bairro São Jerônimo e há 3 anos trabalhava em Piracicaba, na UPA Piracicamirim. Antes, em Americana, ele havia atuado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi e no pronto atendimento do bairro Antônio Zanaga. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição.
Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox, e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação, roteiro e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!